Boa tarde a todos. Eu me chamo Camila, estou representando o município de Catanduva, fico no interior de São Paulo. Então, nós escutamos agora como que foi toda a regulação dos leitos, né, de pacientes graves. Agora eu vou falar um pouquinho como que pode se dar a alta responsável e o acompanhamento pela equipe multiprofissional da atenção domiciliar no contexto da pandemia da Covid-19. Um pouquinho do que a gente já conhece, né? A Covid-19, ela foi identificada pela primeira vez em 2019. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde ela declarou como uma epidemia. E, em março de 2020, todo mundo passou, né? E ainda continuamos vivendo essa pandemia. E aí, um pouquinho da característica da doença, que todo mundo sabe também, ela tem uma alta transmissibilidade e ela provoca uma síndrome respiratória aguda que varia de casos leves até casos muito graves. E esses casos muito graves, eles acabam gerando uma internação, né? E após esse período de internação, o paciente ele precisa de um acompanhamento adequado. E, na maioria das vezes, os municípios eles não têm um fluxo estabelecido com a atenção domiciliar, né? E, nesse contexto, o município de Catanduva, vivenciando essa dura realidade, ele teve a necessidade de repensar o protocolo de atenção domiciliar e alinhar um fluxo de alta desses pacientes internados, sobretudo os acometidos pela Covid-19. Então, nós já sabemos e vivenciamos o que é a atenção domiciliar. A atenção domiciliar ela começou lá na década de 60. Ela é um modelo caracterizado por um conjunto de ações, não só visando a reabilitação, né? Quando a gente talvez pensa em Covid, né? Vamos pensar em todas as internações. Então, ela também garante a promoção da saúde, a prevenção, o tratamento e a reabilitação. Para que o cuidador e aquela pessoa que está sendo cuidada tenha a total garantia da continuidade dos cuidados. Em suma, traz inúmeros benefícios aí, ao usuário do SUS, à família e ao sistema de saúde como um todo. Então, o maior objetivo desse trabalho foi reestruturar o serviço de atenção domiciliar no município de Catanduva, através da elaboração do protocolo do serviço de atenção domiciliar, contendo a organização do fluxos e do trabalho em rede. A metodologia, no próximo slide eu vou passar um pouquinho como que aconteceu, mas foram basicamente os estudos, conversas, bastante troca de experiências com outros municípios, até a gente chegar num contexto final. A primeira etapa, a gente começou com articulação entre a Secretaria de Saúde, entre a organização social que nos ajuda, com a equipe do Serviço de Atenção Domiciliar, para iniciar o protocolo. Então, nessa etapa, a gente visitou alguns municípios, entre eles os municípios ali da região, fizemos algumas conversas via web para conhecer as experiências do Serviço de Atenção Domiciliar de outros, para a gente tentar implantar um pouco no município de Catanduva. A segunda etapa, a gente fez todos os levantamentos das altas hospitalares no ano de 2019 e 2020. Depois, a gente teve umas conversas com os hospitais municipais para definir alguns fluxos, né, que poderiam sair ali daquelas conversas. Elaboramos e publicamos o protocolo. Apresentamos o protocolo para os profissionais do NASF e para as equipes de atenção primária do município. E aí, nesse momento que a gente apresentou para todas as equipes de atenção primária, as equipes foram lá e classificaram seus pacientes conforme o protocolo de atenção domiciliar que o Ministério da Saúde preconiza. Então, classificaram todos como AD1, AD2 e AD3. E, por fim,
foram feitos todos os últimos ajustes, definimos os fluxos com os hospitais e passamos com que funcionasse, de fato, a EMAD no município. Aqui, só para voltar um pouquinho. Aqui são os 2 fluxos, só para vocês terem uma ideia de como está no protocolo, mas eu vou explicar um pouquinho melhor aqui. A partir de todas essas conversas, definimos 2 fluxos. Um fluxo intra-hospitalar, que é aquele fluxo que o paciente já está no hospital, né, e que ele vai precisar de um cuidado mais específico no domicílio. E o fluxo extra-hospitalar, que talvez venha pela unidade de saúde, ou pela família, ou pelo paciente que, né, possivelmente pode ser que esteja no particular. Falando um pouquinho sobre o fluxo intra-hospitalar. Num primeiro momento, o hospital, ou até mesmo em momentos que nós vivenciamos, né, que muitos pacientes aguardavam internação na UPA e chegava um momento que eles estavam aptos para ir para casa, o hospital ele encaminha um e-mail para a equipe de atenção domiciliar com a alta responsável em anexo. A equipe ela vai avaliar esse e-mail e vai classificar como provável AD1, provável AD2, provável AD3. Provável AD1, por e-mail, encaminha para a unidade de referência. Provável AD2, AD3, a equipe ela faz uma visita in loco no setor de internação. Então, eles vão pessoalmente beira-leito visitar esse paciente. Após a visita beira-leito, a equipe classifica o paciente como AD1, AD2, AD3. Então, de fato, ele vai ver o paciente e vai ver as necessidades que ele precisa. AD1, a equipe encaminha um relatório de alta para a unidade. Desculpa. E AD2 e AD3, a equipe realiza uma visita domiciliar para verificar as condições da família, as condições de moradia. Por que isso? Para o EMAD, né, assumir aqueles cuidados, minimamente, o paciente precisa ter um cuidador. E por que a moradia? Se o paciente fazer uso de algum oxigênio, minimamente ele tem que ter uma tomada, né, para fácil acesso. Então, se atender os critérios para acompanhamento pela EMAD dá um aceite para o hospital, e quando receber a alta, o paciente já é acompanhado pela equipe. Se não atender os critérios, aí é feita a reunião intersetorial com quem for necessário. Então, assistência social, hospital, Secretaria Municipal de Saúde, com todos os envolvidos. E o fluxo extra-hospitalar é quando vem uma solicitação ou pela família ou pela unidade de saúde. A unidade de saúde ela preenche o formulário, ela solicita a avaliação da EMAD. A EMAD agenda e realiza a visita junto com a enfermeira da equipe. Então, eles vão na casa e faz o planejamento em conjunto, né? E, a partir de então, define os critérios, né? Se vai continuar acompanhando na atenção básica ou se vai para a equipe de atenção domiciliar. Então, como um resultado, né, em ambos os fluxos, a gente percebe que isso tem estreitado os vínculos com toda a rede. Então, imagina, né, uma equipe indo no hospital para visualizar aquele paciente. Então, não tem vínculo melhor que esse, né? Ver o paciente, como que a gente vai receber ele. Além de que, quando a equipe vai junto com o enfermeiro na casa, ver aquele paciente que a equipe acompanha, dá mais tranquilidade para a equipe que está assumindo esses cuidados, né? Além disso, dá para realizar a revisão dos dados da condição de saúde. Então, eles olham a condição de saúde daquele paciente como um todo. Eles discutem os aspectos sociais, discutem os aspectos ambientais daquele domicílio, verifica o suporte social, a dinâmica familiar, a compreensão do paciente sobre a família, sobre a doença, sobre o tratamento, sobre o prognóstico, como se dará então. E aí, como eu já falei, né, que a visita à beira-leito, juntamente com a avaliação das condições de moradia antes da admissão, traz resultados satisfatórios para a devida deshospitalização do paciente, que todo mundo luta tanto, né, para que não ocupam tantos leitos hospitalares. E aqui, junto com a equipe, que o enfermeiro da atenção primária ele fica mais tranquilo, junto com a equipe da atenção primária, em ceder todos aqueles tratamentos. Aqui é só
A nível de conhecimento, o município de Catanduva, ela iniciou no mês de agosto a funcionar a equipe de atenção domiciliar. Funciona com enfermeiro, médico, físio, técnico de enfermagem e psicólogo, das 7 às 19. Que é só para vocês terem uma ideia de como a gente evoluiu desde o início. Tá? Então, todas as produções realizadas, isso só tem aumentado. Número de visitas beira-leito, em média, 60 visitas mês. Isso manteve. O número de pacientes acompanhados pela equipe só tem aumentando desde o início. E aqui é só a carinha do nosso protocolo aí de atenção domiciliar. Por fim, é só para a gente frisar um pouquinho do trabalho em rede, né, que quando há comprometimento das pessoas com a proposta do trabalho em rede, há promoção de vínculos, acessos, autonomias, independência e melhoria da assistência prestada ao indivíduo. E os desafios do cuidar no domicílio estão relacionados à integralidade da atenção, tendo como peça fundamental a valorização da equipe e a responsabilização dos serviços, da família e da pessoa cuidada. Obrigado, pessoal.